TV Simpro Mogi e toda a região, novamente levando informações a vocês de todo o universo do professorado mogiano e da região do Alto Tietê. E para tanto, nós hoje temos a grata satisfação de receber nos nossos estúdios o professor Valdir Pereira Gomes, para a gente falar um pouco sobre economia, sobre esse item, esse tópico que tanto preocupa não só os professores, mas o profissional em geral aqui do Brasil. Muito grato por estar conosco aqui, professor Valdir, para a gente falar um bocadinho sobre economia. Como o senhor, já vou começar realmente soltando fagulhas. Como o senhor analisa o quadro atual da conjuntura econômica brasileira? Veja, nós estamos diante de um processo recessivo, né? E é um quadro bastante grave. Nós tivemos, nos dois últimos anos, 2015 e 2016, uma queda no PIB de 7,3%. Então isso traz uma série de desconforto do ponto de vista social. É óbvio que a questão não se reduz apenas à produção, ao PIB. Nós temos também um quadro de desemprego que vem muito atrelado a essa queda de PIB. E veja, na economia nós temos dois grandes problemas, além de outros, mas eu diria os mais graves. Um deles é a inflação. E agora, no momento, nós temos uma inflação controlada, voltando para o centro da meta de 4,5%. Mas é óbvio que essa queda de inflação é decorrente desse processo recessivo. O problema mais grave no momento que eu vejo é esse contingente de trabalhadores desempregados, né? Nós temos qualquer coisa muito próxima de 12 milhões e 500 mil trabalhadores desempregados no momento. E com relação a esse cenário internacional, como isso nos ajudaria ou prejudicaria a reverter essa situação no Brasil? Olha, o quadro internacional eu vejo como de uma certa estagnação, com algumas exceções, né? Nós estamos voltando a exportar as nossas commodities, principalmente soja, minério de ferro, né? Então nós devemos aproveitar esse momento, entende? Então eu vejo esse quadro internacional no momento como favorável, que pode ajudar na recuperação mais rápida, eu diria, da nossa economia, quer dizer, para nós sairmos desse processo recessivo, né? E não tenha dúvidas, né? É isso que está preocupando as próprias autoridades econômicas, né? As nossas autoridades monetárias têm que, de certa forma, implementar políticas com o objetivo de reverter esse quadro, né? Eu diria que não é muito fácil, nós temos uma questão interna, né? Essa questão interna que vem de equívocos cometidos ao longo desse passado recente e que acabou redundando, né? Desembocando nesse quadro recessivo. Então veja, na questão internacional, nós temos um certo, no momento, né, um certo quadro. Veja que no caso do agronegócio, né, nós tivemos um recorde na produção de grãos, né, um recorde na produção de grãos. Lamentavelmente, em face de não termos feito investimento na infraestrutura do sistema, então, questão das estradas, dos portos de escoamento da produção, isso não teve o efeito desejado, mas mesmo assim foi recorde essa produção de grãos nesse ano aqui no Brasil. Essa crise, entre aspas, instalada no país, ora instalada no país, de que forma isso causa um ônus negativo para todo o universo dos professores? Veja,
Em primeiro lugar, ela provoca um ônus para todos os trabalhadores em geral, né? Para todos os trabalhadores em geral, de tal forma que existe uma série de reformas, umas que já foram aprovadas no Congresso, né? O caso aí da terceirização, o caso do teto dos gastos públicos, né? E outras que estão, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, no geral, isso não vai ao encontro dos interesses dos trabalhadores. No caso especial dos professores, nós temos, além da questão dessa recessão que provoca um certo desemprego na categoria, eu diria que especificamente a questão da Previdência Social, essa reforma da Previdência Social. Veja bem, no caso dos professores, essa aposentadoria especial, ela veio porque o desgaste nessa atividade profissional é muito grande, ela vai além de um trabalhador, eu diria, normal. Pesquisas mostram que 3 a 5 vezes o desgaste é maior do professor, entende? Então, essa aposentadoria especial, ela se justifica. E aí eu acrescentaria o que nós, economistas, estamos debatendo no momento, que é o caso da mulher, quer dizer, dessa professora. Quer dizer, além da atividade profissional desgastante por natureza, nós temos também o caso de que a mulher tem mais de uma atividade. Quer dizer, ela tem uma jornada dupla, outras dizem até tríplice, essa jornada, uma jornada tripla, né? E isso tem que ser mensurado, né? A professora, além dessa sua atividade profissional, do desgaste que sofre, ela tem a questão da educação, da própria família, dos filhos, e a gestão do próprio lar dela, entende? Então, mais do que se justifica, uma aposentadoria especial para as próprias mulheres, e eu diria em especial as nossas colegas, né, as professoras. Como é que o senhor vê, ou de que forma o senhor vê o impacto dessas reformas para o conjunto de trabalhadores de forma geral? Mas isso logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta com a TV Simpro, hoje explorando toda a expertise, sapiência e know-how do professor Valdir Pereira Gomes. Realmente a gente vai aproveitar e explorá-lo ao máximo aqui. A nossa pergunta anterior, de que forma o senhor vê o impacto das reformas para o conjunto de trabalhadores no geral, inclusive toda a classe dos professores? Veja bem, em primeiro lugar, esse momento não é o melhor momento para as próprias negociações salariais dos trabalhadores em geral. A classe trabalhadora, no momento, está fragilizada por conta do desemprego. Nós temos um desemprego, como eu disse, da ordem de 12 milhões e 500, e segundo dados do próprio Fundo Monetário Internacional, neste ano de 2017, deveremos ter mais 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 de desempregados que vão engrossar esse número de 12 milhões e 500. Então, veja, não é um momento favorável para que essas reformas, quer dizer, como os trabalhadores vão poder participar e discutir essas reformas, né?
E certamente essas reformas, como eu disse, não vão contra os interesses dos trabalhadores, entende? No próprio caso da própria CLT, né? Você rever a legislação trabalhista neste momento, né, é muito difícil para o conjunto dos trabalhadores. Aí eu digo os sindicatos, as federações, confederações, centrais sindicais, né? E a mesma questão eu digo, então você discute terceirização, você discute a própria reforma, né? Se fala aí numa reforma sindical. Então esse momento não é favorável ao conjunto dos trabalhadores. Mas eu entendo o seguinte, que nós, trabalhadores de uma maneira geral, esse é o momento de nós refletirmos. Vejo que o sindicato hoje, os próprios trabalhadores, não são aqueles de quando foi implementado a própria CLT. Claro que nós tínhamos, naquele momento, as manifestações, e segundo alguns dados do próprio Getúlio Vargas, quando dá essa CLT, né, aprova essa CLT, ele está preocupado com os próprios imigrantes, que já vinham com uma tradição da Europa, né? E alguns movimentos naquela oportunidade de esquerda, né? Nós já tínhamos tido a Revolução Russa e etc. Então veja, a ideia é de que houve uma evolução do trabalho, do mundo do trabalho. O mundo do trabalho se modificou, né? Nós estamos numa constante mutação nesse mundo do trabalho. Então, é claro, a necessidade de uma adequação da própria CLT. É assim que nós vemos. E os trabalhadores devem se organizar, e estamos, de uma certa forma, discutindo um pouco isso, com algumas centrais, de montar um centro, que eu chamaria de um centro de estudos ou de um centro de inteligência, para se antecipar a essas decisões, né? A essas transformações que estão ocorrendo no momento, né? Então, mesmo no caso da reforma trabalhista, no caso de terceirização, etc., isso já vem sendo discutido no âmbito do governo federal desde 2010, 2011, já havia essa questão do governo, naquele momento, de proceder essas reformas, entende? Então a ideia é que hoje nós temos sindicatos de professores, nós temos o sindicato dos engenheiros, temos sindicato dos próprios advogados, temos sindicatos de contadores, de administradores, que podem, na minha visão, né, defender os interesses de trabalhadores numa negociação com os representantes da classe patronal, entende? Então nós temos, além desses sindicatos, temos outros de expressão, bancários, que são os próprios metalúrgicos, químicos, né, que têm uma força política também muito grande. Então veja, como eu penso, nós podemos agora sentar numa mesa de negociações ou levar as empresas, né, as discussões, se não der um acordo coletivo, a necessidade também de nós irmos até as empresas, esclarecermos aos trabalhadores essa questão da negociação, os sindicatos, levantar dados, né? Hoje tem muita recuperação, por exemplo, judicial, já é uma realidade, né? Em função dessa crise, as empresas também enfrentam problemas. Nós temos que sentar e ver realmente aquelas que estão em situação crítica, né? E apresentar quais são as propostas dos trabalhadores. Porque, veja, numa situação de crise, você socializa as perdas, né? Tanto os patrões vamos socializar e dividir o problema. Agora, na recuperação da economia, e ela vai se recuperar, é claro, nós temos que voltar para recuperar as perdas. Essa tem que ser a proposta, né, de recuperação. E eu vou até mais longe, não só de recuperação das perdas,
em termos das cláusulas econômicas, mas também do próprio emprego. Esses trabalhadores, né, que hoje somam aí esse número de mais de 12 milhões. Ora, eu vejo que nós temos que trazê-lo de volta para as empresas. É um direito que teriam esses trabalhadores, né, que perderam seus empregos por uma questão de equívocos de política econômica. Né? Talvez esteja usando até um eufemismo, mas de erros mesmo de política econômica. Veja, a questão da nova matriz macroeconômica que privilegiou o consumo em detrimento do investimento, pode ser responsabilizada por essa crise no nível de emprego, entende? Então, eu entendo que esses trabalhadores que no momento perdem o emprego, deveriam ser convocados pelas empresas, chamados pelas empresas, né, na recuperação e terem a oportunidade de retornar aos seus empregos. Né? Então isso me parece uma questão que pode ser colocada numa mesa de negociação, dentro de uma mesa de negociação, fora, claro, essas perdas econômicas, entende? Agora, das categorias que muitas delas estão negociando em situação desfavorável, né? com certos percentuais abaixo da própria inflação, entende? Abaixo da própria inflação. Então isso, é claro, querem garantir o emprego, mas eu digo que lá na frente isso tem que ser colocado na mesa de negociações e voltar a se recuperar. Os trabalhadores têm que recuperar isso. Então, veja, recuperar as cláusulas econômicas, os percentuais que perderam ao longo de toda essa recuperação. E, ao mesmo tempo, a nossa colocação de recuperar o nível de emprego. Quer dizer, esses trabalhadores têm que ser convocados, querem retornar. O que é bom também para as próprias empresas, porque você faz um treinamento, atualiza esses trabalhadores e facilmente eles se adaptam, entende? Então, além de ser bom para os trabalhadores, né, no sentido de convocá-los, mas também para as próprias empresas, que não tem que começar um treinamento recente. Perfeito. Professor Gomes, Valdir, face ao status quo vigente hoje, qual a sua opinião? Eu gostaria de saber a sua opinião e as perspectivas num futuro próximo em relação a essa recuperação do nível de emprego e renda que a gente discorria agora há pouco. Mas isso logo após o nosso break. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta aqui com a TV Simpro, hoje contando com a participação valiosíssima do professor Valdir Pereira Gomes, expert em economia, e fala de um dos órgãos da classe humana mais sensíveis, que é o bolso. E se você quiser bater um papo com o professor Valdir, é só entrar em contato com o Simpro, aqui, que fica na rua Carmela Dutra 147, no Jardim Esplanada. Os telefones daqui, 11 4799-7066 e 4799-1106. Ou então, entre no site www.simpromogi.org.br, lembrando que Simpro é com N de norma. Ou então o e-mail simpromogi@uol.com.br. Professor Valdir, no bloco anterior, eu estava lhe perguntando, lhe questionando sobre a sua opinião das perspectivas num futuro próximo em relação à recuperação do nível de emprego e renda no Brasil. Veja bem, esse processo de recessivo que nós estamos vivendo agora é sem precedentes na nossa história econômica, né? Então, é óbvio que ele não será no curto prazo essa recuperação,
não será de curto prazo. Eu vejo a necessidade de se recuperar a credibilidade. A economia brasileira, e eu diria, no caso, os empreendedores, os empresários em geral, tem que recuperar a crença de que no futuro a economia vai bem, para começar a realizar os investimentos hoje. Então, a necessidade fundamental de nós recuperarmos o nível de investimentos. E aí, eu digo, as taxas de juros já estão baixando, a taxa Selic ela vem caindo paulatinamente, né? E é claro que isso em decorrência de queda da própria inflação. Agora, na outra ponta, nós temos, os empresários têm que acreditar na economia para realizar esses investimentos. Eu vejo que, do ponto de vista internacional, isso vem sendo feito, né? O Brasil ainda tem credibilidade no cenário internacional. A questão é internamente. E para que isso ocorra, o governo tem que controlar os seus déficits, os seus gastos, né? Não é possível que o governo, né, vá acumulando déficits, porque caso contrário isso pode desembocar aí na perda de controle desse déficit, né, e agravar ainda mais a situação. Mas eu acredito que devemos retornar, é o que falta no momento, retomar o Brasil, o nível dos investimentos, e com os investimentos você recupera o nível de emprego, entende? E recuperando o nível de emprego, você cresce a demanda, e aí você forma aquele ciclo virtuoso da economia. A partir do momento que existe um investimento maciço de todo o empresariado no Brasil, qual o tempo que o senhor estima para que o Brasil retome um crescimento que volte a níveis de 2013, 2010? Veja bem, os dados que nós temos de agências de rating, essas agências que avaliam o risco, elas estão muito para 2022, entende? Elas vão para 2022, algumas 2023, que elas acreditam que o Brasil recupera esse nível de investimento, a credibilidade e o grau de investimento, que é fundamental, é o grau de investimentos. Hoje, no mercado mesmo internacional, quer dizer, para que você faça investimentos num país, determinados fundos, se o país não alcança o grau de investimento, é proibitivo, eles não podem investir no país. Então nós temos que recuperar esse grau de investimento. E com isso, é claro, o controle dos gastos públicos, entende? Uma melhor gestão, eu diria, desses gastos. É claro que nós temos que ter políticas públicas, né? A questão da saúde, a questão da educação, fundamentalmente na educação, para qualificar a nossa mão de obra, que nós temos uma produtividade muito baixa se comparado com outros países no mesmo nível do Brasil. Perfeito. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, entrem em contato aqui com o Simpro Mogi e toda a região e conversem com o professor Valdir. Vocês vão adorar o bate-papo e ele vai elucidar certamente as suas dúvidas. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Professor Valdir, muito grato pela sua presença, pelas suas explanações aqui magnânimas. E a gente aguarda o senhor numa outra oportunidade. Palavras para suas considerações finais. Não, eu que agradeço a oportunidade. É importante, né, esse espaço que o sindicato criou, né, para que nós possamos trocar algumas ideias e expor, né, esse pensamento, e espero que tenha sido aí útil para provocar um debate, né? Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima semana. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.